aí, galerinha do quinto ano? Eu sou a professora Clides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é este. E eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. E estamos aqui para mais um aulão do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação, gravado diretamente daqui, do Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E o nosso aulão de hoje vai começar com uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos até aqui. Tudo isso para preparar você para a prova e o simulado que está vindo por aí. Vamos iniciar relembrando o que é ideia central do texto ou temática central de um texto. Você se lembra o que é isso? Você se lembra que a ideia central do texto é aquela que permanece do início ao fim da sua leitura do texto? E que o título muitas vezes vai nos ajudar a identificar essa ideia central do texto? Então, isso significa que a ideia ou temática central do texto é o assunto principal do texto que você está lendo. Vamos fazer uma questão sobre esse assunto? Vem comigo! Vamos ler o texto Hábitos Saudáveis. Vamos começar. Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes, uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Vamos ver a questão. Qual é a temática central do texto? Alternativa A, vida dura. Alternativa B, importância do sono. Alternativa C, ter alimentação saudável. Alternativa D, importância do exercício físico. E aí, como nós vamos fazer para identificar qual é a ideia central desse texto? Nós precisamos ler o texto com atenção. Vamos lá. Vamos ler novamente, prestando atenção nas informações que nós temos nesse texto. Começa assim: vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura. Vida dura estava lá nas nossas alternativas, né? Será que ela vai aparecer novamente nesse texto? Lembre que a ideia central do texto aparece do início ao fim do texto. Então vamos continuar lendo. E falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável. Olha só aqui, ó. A alimentação saudável também estava lá nas nossas alternativas. Vamos ver? É na alternativa C. Vamos continuar a leitura. Vamos ver qual vai ser a informação que vai se destacar. E fazer exercícios físicos. Olha só, também tem aqui exercícios físicos. Dormir também é o que? Olha só, fundamental para a saúde do corpo e da mente. De novo aqui, ó, o sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes, uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Veja que vida dura apareceu uma vez, não foi? Não apareceu mais. Então essa não é a temática central desse texto. E aqui está dizendo assim, ó, que não basta ter uma alimentação saudável. Então não é essa. E olha só, fazer exercícios físicos apareceu somente uma vez. Mas a questão de dormir e sono apareceu duas vezes como fundamental e importante.
Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A, vida dura? Não, né? Alternativa B, importância do sono? Isso mesmo, a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem, você viu como foi fácil identificar a ideia central do texto? Você só precisa ler o texto com atenção. Ao ler o texto com atenção, você vai perceber que a temática central, a ideia central do texto, vai aparecendo aos poucos de várias maneiras. E aí você vai perceber que aquela é a ideia central. O próprio texto vai te dando dicas, pistas de qual é a informação central dele. Bom, além de ter estudado a ideia central, temática central de um texto, nós também aprendemos sobre informação explícita. Você se lembra o que é uma informação explícita? A informação explícita é aquela que aparece de forma clara e compreensível no texto. Não é baseada na sua opinião, ela está escrita claramente no texto. Vamos ver uma atividade sobre esse tema? Vamos lá? Vamos primeiro ler o texto. Calinda, a princesa que perdeu os cabelos. Aconteceu há muito tempo, muito tempo. O rei tinha uma filha chamada Calinda e ninguém duvidava que ela fosse a moça mais bonita do mundo. Seu rosto reluzia como a superfície de um lago banhado pela lua. Os olhos faiscavam como o céu estrelado, mas eram os seus cabelos que encantavam as pessoas, pois além de terem uma cor especial, ainda eram adornados com pérolas e diamantes. E tocavam o chão, iluminando o caminho por onde ela passava e espalhando um suave perfume de madeira. Pela leitura da história, os olhos de Calinda, alternativa A, faiscavam como o céu estrelado. Alternativa B, encantavam como o brilho da lua. Alternativa C, brilhavam como pérolas e diamantes. Alternativa D, reluziam como a superfície de um lago. Aqui você pode perceber que a pergunta está falando os olhos de Calinda. É uma informação explícita porque é de acordo com a história, de acordo com o texto. Então você vai procurar no texto onde tem uma informação sobre os olhos de Calinda. Vamos lá procurar essa informação? Calinda, a princesa que perdeu os cabelos. Vamos ler novamente procurando essa informação dos olhos. Aconteceu há muito tempo, muito tempo. O rei tinha uma filha chamada Calinda e ninguém duvidava que ela fosse a moça mais bonita do mundo. Seu rosto reluzia como a superfície de um lago banhado pela lua. Olha só aqui, ó. Os olhos faiscavam como o céu estrelado, mas eram seus cabelos que encantavam as pessoas, pois além de terem uma cor especial, ainda eram adornados com pérolas e diamantes. E tocavam o chão, iluminando o caminho por onde ela passava e espalhando um suave perfume de madeira. Não vimos mais nada sobre os olhos dela, apenas aqui nessa parte, não é? E aqui no texto diz, os olhos faiscavam como o céu estrelado. Então vamos voltar lá nas alternativas. Pela leitura da história, os olhos de Calinda, olha só aqui, ó, alternativa A, faiscavam como o céu estrelado. Igual estava no texto. Foi fácil também, não é verdade? Você viu como a informação estava lá clara e compreensível no texto? Você não precisou pensar muito, você não precisou procurar muito. Além de ter estudado os textos instrucionais, a temática central do texto, as informações explícitas, nós também vimos sobre cartas. E eu trouxe uma questão do primeiro simulado de vocês sobre uma carta. Vamos ver qual foi essa questão? Vamos ler a carta abaixo? Prezado doutor Bicudo, sou um crocodilo do Nilo e uma mãe muito responsável. Meus ovos são tudo para mim. Eu tomo conta deles, ajudo meus filhotes a sair do ovo e os protejo de todos os perigos. Mas alguns répteis que conheço abandonam seus filhotes. Não consigo deixar de me preocupar com esses pobres bichinhos. Devo chamar a polícia? Ansiosa do Nilo. Vamos ver qual era a questão? Quem é o destinatário? Destinatário da carta. Vamos voltar lá na carta? Prezado doutor Bicudo. Olha só, o vocativo e tá chamando quem? O
doutor bicudo, que é quem vai receber a carta, não é? E quem está enviando, olha só, sou um crocodilo do Nilo, é crocodilo do Nilo, ó, ansiosa do Nilo. Então, o destinatário é o doutor bicudo, é quem vai receber essa carta. Então, vamos lá. Olha só, alternativa A, doutor bicudo. Alternativa B, ansiosa do Nilo. Nós vimos que a ansiosa do Nilo é quem está enviando a carta. Ela assinou lá no final o nomezinho dela. Crocodilo também é quem está enviando a carta. A polícia não, né, gente? Essa alternativa aqui tá só para distrair vocês. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O destinatário é o doutor bicudo. Perfeito! Viu como mais uma vez você só precisou de atenção? Então, atenção é a principal chave para que você consiga responder as questões da sua prova, do seu simulado, dos seus exercícios. Na hora de estudar, sempre ter atenção, ler e reler o texto quantas vezes for necessário. Bom, agora que nós fizemos toda essa revisão de tudo que nós vimos até aqui, vamos ficar com a professora Roberta. Ela vai continuar com vocês falando sobre inferir sentido de palavras e expressões no texto. Isso mesmo! Agora eu quero conversar um pouco com você sobre inferir palavras ou expressões em frases. Vamos lá ler a nossa tirinha. Vamos começar aqui no nosso primeiro quadrinho. Renata, vamos jogar xadrez? Vamos sim, Heitor, mas já saiba que eu vou ganhar de você. Ganhei de você. Vamos jogar outra partida? Tudo bem, mas desta vez eu estou de olho em você. Que legal, pois eu também estou de olho em você, mas faz tempo. Aqui na nossa tirinha, a expressão estou de olho em você foi usada tanto pela menina quanto pelo menino, porém elas têm sentidos diferentes. Vamos voltar lá na nossa tirinha e ver o que cada um quis dizer quando usou esta expressão, estou de olho em você. Vem comigo. Tudo bem, mas desta vez eu estou de olho em você. Quando Renata usou esta expressão, ela quis dizer o quê? Significa que ela o observaria caso ele quisesse enganar no jogo. Já o Heitor falou, que legal, pois eu também estou de olho em você. Olha aqui, ó. Estou de olho em você. O que quis dizer? Quando o Heitor usou essa expressão, significa que ele demonstrou um certo interesse afetivo nela. Também podemos usar palavras que nos trazem sentidos diferentes. E para te explicar um pouco melhor sobre isso, eu trouxe umas adivinhas. Você conhece as adivinhas? Tenho certeza que sim! Também são chamadas de o que é. E é um outro tipo de gênero textual. Eu gosto muito de brincar de adivinhas. E você também gosta? Vamos ler as nossas adivinhas de hoje? Depois nós vamos conversar um pouco. Vamos lá? Vem comigo! Nossa primeira adivinha. Como chamamos o serviço de transporte público regular que percorre determinado itinerário? Segunda adivinha. O que a costureira usa além da agulha para costurar as roupas? E nossa terceira adivinha. Se um carro deixa de ser fabricado, é comum usarmos qual expressão? E aí, você sabe as respostas de todas das três adivinhas? Eu vou te falar uma coisa.
Se você souber a resposta de uma adivinha, você vai saber de todas, porque todas vão ter a mesma resposta. Vamos ver as respostas agora? Depois, nós vamos ver o sentido que cada resposta teve lá na adivinha. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá, a primeira adivinha que nós falamos. Como chamamos o serviço de transporte público regular que percorre determinado itinerário? Olha aqui a nossa resposta. É a linha de ônibus. Aquela nossa segunda adivinha. O que a costureira usa além da agulha para costurar as roupas? A nossa resposta foi a linha. E a nossa terceira adivinha. Se um carro deixa de ser fabricado, é comum usarmos qual expressão? Saiu de linha. Você percebeu que as três respostas das nossas adivinhas foi a palavra linha? Quando isso acontece, nós dizemos que esta palavra tem vários significados. Isso vai depender do contexto onde ela está inserido lá na nossa frase. Você tem que ler a frase e entender qual o sentido que a palavra linha teve nas três respostas. Cada resposta ela teve um sentido diferente, né? A linha do ônibus, a linha da costureira e saiu de linha, certo? Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma palavra polissêmica. E agora eu quero conversar um pouco mais com você sobre um outro assunto muito importante também para a sua leitura, que são os sinais de pontuação. Eles são sinais gráficos que nos ajudam na entonação na hora da nossa leitura, para que ela seja bem compreendida. Eles também nos ajudam na hora de produzirmos um texto. Para que saia bem legal o nosso texto, precisamos sim conhecer alguns sinais de pontuação. Eu trouxe alguns hoje aqui para você. Vamos lá? Vem comigo! Temos aqui o uso da vírgula. Para que serve? Serve para separar elementos em uma frase. Trouxe a frase: fui ao supermercado e comprei ... açúcar, vírgula, leite, vírgula, ovos e refrigerante. Usei a vírgula para separar os elementos que comprei. Também serve para separar o nome de um lugar na escrita de datas. Por exemplo, quando quero escrever uma carta ou até mesmo um e-mail, Manaus, vírgula, 26 de abril de 2023. Outro uso da vírgula, após uma saudação. Atenciosamente, vírgula, professora Roberta. Quando a gente termina de escrever uma carta ou um e-mail, que a gente quer colocar uma saudação no final, certo? Também utilizamos no início de uma frase para expressarmos um sim ou um não, aquela frase afirmativa ou negativa. Temos aqui, você gosta de morangos? Sim, vírgula, eu adoro. E de banana? Não, eu não gosto. Também usamos em uma palavra, termo ou expressão que tem a função de um chamamento. Mãe, vírgula, o jantar está pronto? Utilizamos também em um termo utilizado para resumir, comentar e explicar algo. Manaus, vírgula, capital do Amazonas, vírgula,
é uma cidade linda, capital do Amazonas. Estou explicando que a capital do Amazonas é Manaus. O uso agora, o uso dos dois pontos, aqui ó, dos dois pontos. Uma das várias razões para se utilizar os dois pontos é para citar a fala de alguém, explicar ou iniciar uma pequena enumeração. Vamos aqui ao nosso exemplo. Mamãe disse dois pontos. Aí vem aqui a fala da pessoa. Amanhã vou ao centro fazer umas compras. Quando nós queremos fazer uma enumeração, nós temos aqui, ó, os estados da região norte são dois pontos. Aí eu faço a minha enumeração. Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amapá e Tocantins. Agora é o uso do ponto e vírgula. Usamos quando queremos organizar itens em uma frase da seguinte maneira. Preste bem atenção. Renata foi à feira e comprou banana, ponto e vírgula, maçã, ponto e vírgula, uva e mamão. Como eu finalizei, eu não uso mais o ponto e vírgula. Aqui eu uso o ponto final. Está conseguindo compreender a importância dos sinais de pontuação? E você está percebendo o quanto eles são importantes, né? Para a leitura e também para a nossa escrita. São sinais gráficos. Precisamos conhecê-los para quando formos ler, a nossa leitura tenha entonação, certo? Vamos continuar. Já estamos finalizando. Vem comigo. Agora nós temos aqui o ponto final. Usamos muito, né? Indica que a frase terminou. É usado em frases afirmativas quando queremos afirmar algo, ou em frases negativas quando queremos negar algo. Aqui na nossa frase, Pedrinho gosta de jogar futebol. Ponto final. Ó. Finalizei o meu pensamento. Ponto final é uma frase afirmativa. Estou afirmando que Pedrinho gosta de jogar futebol. Aí a nossa outra frase, Renata não gosta de morangos. Ponto final. É uma frase negativa. Olha aqui o não, para dizer que é uma frase negativa. Renata não gosta de morangos. Travessão, aqui é o nosso travessão. O uso mais comum do travessão é para marcar a fala de alguém. Olha o nosso exemplo. A professora disse, dois pontos, travessão, certo? Façam silêncio. Marcou a fala da professora. Sempre que nós vemos aqui o travessão, né? Aqui na frase, num texto, quer dizer que alguém está falando. Agora aqui, ó, o ponto de interrogação. Olha aqui, o ponto de interrogação. Indica que a frase é uma pergunta, uma dúvida ou um questionamento, dependendo do sentido, do efeito que ela tem ali na minha frase. Você gosta de estudar matemática? Ponto de interrogação. Fiz uma pergunta, né? Você gosta de estudar matemática? E aí, você gosta? Eu gosto. Agora vamos aqui para o ponto de exclamação. Indica nossas emoções, que podem ser uma admiração, uma surpresa, uma alegria, dor, espanto, tristeza e etc, né? Entre outros.
O exemplo é: o bolo estava uma delícia. Olha aqui, ponto de exclamação. O bolo estava uma delícia, certo? Agora eu quero te mostrar, né? Na verdade, eu quero que você leia comigo um texto, aonde você vai ver que nele tem muitos sinais de pontuação que nós vimos agora, certo? Vamos ler com bastante atenção, usando a entonação, utilizando o sinal de maneira correta dentro da nossa leitura. Vem comigo! O título do nosso texto é A Herança. Um homem rico estava muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. Perceba agora que nós vamos ter 4 versões diferentes, onde o uso da pontuação foi muito importante para o efeito de sentido que cada resposta trouxe para o nosso texto. Vamos continuar nossa leitura? Preste bem atenção no sinal de pontuação que foi utilizado para cada resposta. Vem comigo! Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma: 2 pontos. Travessão. Deixo meus bens à minha irmã? Ponto de interrogação. Não. Exclamação. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Já a irmã pontuou assim: 2 pontos. Travessão. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. 2 pontos. Travessão. Deixo meus bens à minha irmã? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Não! Exclamação. A meu sobrinho? Ponto de interrogação. Jamais! Exclamação. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E um representante dos pobres fez sua versão. 2 pontos. Travessão. Deixo meus bens à minha irmã? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Não! Exclamação. A meu sobrinho? Ponto de interrogação novamente, porque temos outra pergunta. Jamais. Será paga a conta do padeiro? Ponto de interrogação. Nada. Exclamação. Dou aos pobres. Como não se entrou em acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Você percebeu que cada um dos concorrentes a receber a herança respondeu conforme a sua necessidade, da sua maneira, pelo seu interesse? E os sinais de pontuação foram muito importantes
para que a leitura fosse bem compreendida e nós pudéssemos entender a resposta de cada um deles. Os efeitos de sentido que os sinais de pontuação causam em um texto ou em uma frase são muito importantes para podermos compreender o que o texto está querendo passar. E para isso é muito importante você conhecer bem os sinais de pontuação e assim ter uma leitura bem compreendida e uma boa entonação. Isso mesmo, professora Roberta. E além das pontuações, nós temos algumas notações que eu trouxe para dar de exemplo para você conhecê-las. Elas também ajudam a dar sentido ao texto. Nós temos a caixa alta, que são essas letras em tamanho maiúsculo, o negrito, que é caracterizado por ser uma letra de uma espessura mais grossa, e o itálico, como você pode ver, as letras ficam um pouco mais deitadinhas. Você com certeza já deve ter visto em algum texto esse tipo de notação. Vamos começar falando sobre a caixa alta. A caixa alta pode ser utilizada para demonstrar que um personagem está gritando em um texto. Vamos ver um exemplo na tela? Olha só, vamos ver aqui, olha, nesse primeiro quadrinho falo assim: acho que as pessoas deviam parar de brigar por coisas idiotas. Aí no segundo quadro temos a professora Daniele: verdade, mas todo mundo sabe que ao se servir, primeiro colocamos o feijão e depois o arroz. E aqui eu fico irritada, olha só, e falo: o que você disse? Como você pôde perceber, no terceiro quadrinho, quando eu falei mais exaltada, num tom mais alto, as palavras estavam em caixa alta, para indicar essa elevação do tom de voz. Além disso, a caixa alta também pode ser utilizada para dar destaque em palavras ou frases, como por exemplo um título. E vamos ver mais dois exemplos, vem cá comigo. Aqui nós temos um panfleto dos sorvetes Gostoso. Olha só como a marca está em caixa alta, que é para chamar a atenção. Além dela, nós temos mais aqui, um anúncio, um panfleto de uma promoção. E olha só como a promoção está escrita em caixa alta, que é para chamar a atenção do cliente. Além dessa anotação caixa alta, eu também falei para vocês sobre o negrito e o itálico. Muitas pessoas acham que o negrito e o itálico são utilizados para a mesma função, mas isso não é verdade. Existe uma diferença. Geralmente, colocamos em negrito palavras ou frases importantes que queremos dar destaque. Já o itálico, ele é utilizado para indicar títulos de livros, periódicos, peças, filmes, entre outras coisas que nós queremos dar destaque ao texto. Então, se você estiver escrevendo um texto e for falar sobre um título de um livro, você vai colocar o título do livro em itálico. O itálico também é utilizado para indicar nomes científicos e palavras e locuções estrangeiras em outra língua. Então, se no seu texto tem uma palavra estrangeira ou um nome científico de algum animal, por exemplo, ele vai estar em itálico. Vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo e uma questão. Vamos lá? Aqui nós temos, olha só, a abelha família Apidae. A abelha africana Apis mellifera foi introduzida no Brasil no período colonial, visando a obtenção de seu mel, própolis e cera. Observe aqui, Apis mellifera. Olha só a questão. A palavra em itálico significa que Apis mellifera indica a origem da abelha? Apis mellifera significa que a abelha está gritando? Apis mellifera é o nome científico da abelha africana? Ou Apis mellifera é o autor do texto? Como eu acabei de falar para vocês, as palavras ficam em itálico em um texto. Olha só, a palavra científica, o nome científico aqui, olha só. Porque é um nome científico, né? Então, a alternativa certa é a alternativa C. Você viu como foi fácil? Nós acabamos de ver algumas notações. A caixa alta, que pode indicar que um personagem está falando mais alto, né? Está aumentando o tom de voz. Nós vimos o negrito, que pode ser utilizado para destacar uma palavra ou frase. E nós vimos também o itálico, que pode indicar o nome de periódicos, de livros, de espetáculos e também pode indicar palavras estrangeiras ou nomes científicos.
Agora, eu acredito que você está pronto para exercitar. Vamos lá? Questão 1. Vamos observar aqui o diálogo nessa tirinha. O garotinho está falando: use, compre, beba, coma. O que eles pensam que nós somos? E a garotinha pergunta: o que nós somos? Então, eles sabem que nós não sabemos. Vamos ver a pergunta. No primeiro quadrinho, a personagem fala: use, compre, beba, coma. O texto aparece escrito em caixa alta, pois indica a alternativa A, um grito, a alternativa B, uma dúvida, a alternativa C, um sussurro, a alternativa D, uma explicação. E aí, você consegue responder? Vou te dar um tempo e daqui a pouco nós voltamos para a resposta. Questão número 2. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Letra A. Será que ela quer um doce? Letra B. Maria, João, Ana e Pedro estudam na mesma sala. Letra C. Acordei agora. Letra D. Brasília, a capital do Brasil, é uma cidade linda. Letra E. Que dia lindo. Aqui, ó, em cada espaçozinho desse, nós temos um sinal de pontuação. Vou te dar um tempo para você responder. Preste bem atenção.
aí, pensou direitinho? Será que você conseguiu acertar as questões? Vamos lá, vamos responder então as questões? Vem com a gente! Questão 1. No quadrinho 1 nós temos o personagem. Use, compre, beba, coma. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? A garotinha pergunta. E o garotinho responde. Então eles sabem que nós não sabemos. Vamos lá para a pergunta. No primeiro quadrinho, a personagem fala: use, compre, beba, coma. O texto aparece escrito em caixa alta, pois indica... E aí, você já sabe a resposta? Indica um grito, como eu falei para você, quando nós utilizamos caixa alta em um texto, é para destacar uma palavra ou para modificar o tom da voz do personagem. Agora vamos responder a questão número 2. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Na letra A, será que ela quer um doce? Qual foi o sinal que você colocou? É o sinal de interrogação, né? Estamos aqui fazendo uma pergunta. Letra B, Maria, João, Ana e Pedro estudam na mesma sala. Maria, vírgula, João, vírgula, Ana e Pedro estudam na mesma sala. Estamos aqui separando elementos em uma frase. Utilizamos a vírgula. Letra C, acordei agora. Ponto final. Finalizei o meu pensamento, finalizei a minha frase. Letra D, Brasília, vírgula, a capital do Brasil, é uma cidade linda, né? Estou aqui fazendo uma explicação sobre Brasília, então fica entre vírgulas. E letra E, que dia lindo! Ponto de exclamação. Estou admirada, né? Que o dia está lindo. E aí, gostou da aula de hoje? Hoje nós revisamos muitos assuntos. Nós falamos sobre a ideia ou temática central do texto, falamos sobre informações explícitas, vimos alguns gêneros textuais. Isso mesmo, né? Vimos também sobre as palavras polissêmicas, que são palavras que têm vários significados. E para você saber qual o significado que essa palavra tem na frase, você precisa conhecer o contexto dela na frase. Também vimos os sinais de pontuação, que são sinais gráficos que nos ajudam a termos uma boa leitura, que a nossa leitura seja bem compreendida, não é isso mesmo? É verdade. E além disso, os sinais de pontuação nos ajudam a dar sentido ao texto, né? Porque se mudar o sinal, pode mudar o sentido da frase que você está escrevendo. Além disso, vimos algumas notações, que foram a caixa alta, o negrito e o itálico. Isso aí, e vamos ficando por aqui com o nosso aulão do sexto tempo. Tchau! Tchau!